Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional e hoje então nós vamos ler Lucas capítulo 6 a partir do versículo 43. Então a palavra diz assim: Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que não ouve e não pratica, e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Então, o que nós aprendemos aqui com essa palavra que Jesus mesmo falou, né? Aqui Jesus ele disse que não há árvore má, né? Árvore boa que dê mau fruto. Se a árvore é boa, ela vai dar bons frutos. É pelo fruto que nós conhecemos a árvore. Você já prestou atenção quantas vezes aqui na Bíblia o ser humano, o homem, ele é comparado como uma árvore, com a árvore, como uma árvore que precisa ser podada para que dê mais frutos ainda, uma árvore que, se ela é ligada, Jesus, ele é a videira verdadeira, ele está ligado no Pai, que é o lavrador. Aquele que dá bons frutos, o Pai poda para que dê mais frutos ainda, e aquele que não dá, o Pai corta. Por quê? A palavra diz também, tem ali uma parábola, né, que tem uma figueira numa vinha. Toda vez que o seu senhor, o dono daquela vinha, chegava lá, ele olhava aquela figueira, era muito bonita, mas ela não tinha fruto, ela não servia para nada. Ele disse para o servo: corta ela. Ele disse: Senhor, eu vou mexer nas suas raízes, eu vou adubar ela, e se ela não der frutos na próxima estação, aí eu corto, pode ser? Jesus, ele está sempre, Deus, ele está sempre nos dando a nova chance. Aonde a palavra diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã, por causa delas nós não somos consumidos. Jesus, ele está sempre nos dando a oportunidade de darmos esses frutos. Ele tenta adubar, ele tenta regar, mas a gente vê que quando nós recebemos a palavra enxertada no nosso coração, plantada no nosso coração, ela começa como uma sementinha. Quando você começa a ouvir uma palavra, quando alguém fala de Jesus para você a primeira vez, que você vai numa igreja, ali a sementinha é lançada na terra. Conforme está a qualidade do solo, ela vai germinar. Como Jesus falou na parábola do bom semeador, que cada solo ali que representa, é o nosso coração. Alguns, o solo está tão ralinho que a semente cai ali, logo germina, mas ela morre. Alguns caem nas pedras, as aves
né? Elas comem, ou seja, os demônios vêm e roubam aquela palavra do coração daquela pessoa. Não deixa entrar. Alguns estão no meio de espinhos. Ela germina, mas ela sufoca e morre. Pessoas que não conseguem muitas vezes mudar. Aqui Jesus fala de mudança. Quando a árvore é boa, ela dá bom fruto. Quando ela é má, ela não tem como dar bons frutos. Ela vai produzir maus. E ele fala aqui que o homem bom do tesouro do seu coração tira o bem, o homem mau do tesouro do seu coração tira o mal, porque a abundância do seu coração fala a boca. E aqui Jesus foi falando: por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Aí Jesus compara o prudente, aquele que ouve a palavra e coloca ela em ação. Ele vai lá e ele cava bem fundo, faz o alicerce da sua casa, pode bater o vento, a tempestade, a enchente, o que for, a casa não cai. Por quê? Ele está alicerçado na palavra, na fé. Agora o outro, o insensato, que ouve e não pratica, vai vir o vento, a primeira enchente, a casa, ó, Isso acontece quando a pessoa não muda. Eu estava meditando hoje, né? E o Espírito Santo falou ao meu coração essa palavra sobre a mudança. E eu lembrei, né, de que um dia eu fiz um curso e eles falaram muito sobre metanoia. A metanoia, ela significa uma mudança com propósito. Ou seja, tudo na minha vida tem que ter um sentido para eu mudar. Não é dizer, eu mudei porque Não, nós temos um propósito, nós temos um objetivo em mudar. Tanto que Jesus disse, aquele que ouve a minha palavra e não pratica, por que me chamais Senhor, Senhor, se não faz o que eu digo? E o significado de metanoia é a ação de mudar a ideia, o pensamento, deixar de seguir ou acreditar em determinada coisa para vivenciar um novo modo de enxergar a vida. Do ponto de vista bíblico, é o que? A metanoia representa o processo de arrependimento, conversão do indivíduo para determinada doutrina, ou seja, da palavra. Em Romanos 12:2 ali Paulo fala, né, que nós devemos renovar o nosso entendimento para viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então eu preciso mudar o meu pensamento para que o meu comportamento mude. Se eu quero emagrecer, eu vou precisar mudar o meu comportamento. Eu vou ter que parar de comer doce, não parar total, mas a pessoa tem que ir reduzindo aos poucos, né? O doce, o pão, né? O glúten, a farinha, coisas que ajudam ela a produzir mais calorias. Então ela vai ter que começar a mudar aqui na mente em primeiro lugar. Porque o nosso cérebro ele está acostumado a comer aquela quantia. Então nós precisamos trabalhar a nossa mente, nosso campo de batalha espiritual. Então tudo começa na nossa mente. Eu preciso mudar o meu pensamento. Eu estou usando o exemplo aqui do emagrecimento. Eu preciso emagrecer. Eu vou numa nutricionista, eu vou fazer uma reeducação alimentar, eu vou fazer exercício físico. A pessoa precisa tomar uma atitude. É uma mudança com propósito. Qual é a minha mudança em emagrecer? Saúde, qualidade de vida. Então eu preciso pensar, eu preciso mudar
Mas para quê? Por quê? Eu preciso pensar que eu tenho um filho, eu tenho um marido, que eu tenho, né? Eu quero crescer na minha vida espiritual. Então, a mudança, crescer como ser humano, evoluir, tudo começa na nossa mente. Então, nós precisamos mudar, trabalhar a nossa mente de acordo com a palavra. Uma mudança com propósito. Mudar por mudar, ninguém muda. A pessoa muda quando ela vê, né, geralmente assim, uma pessoa que ela está lá no fundo do poço. Não tinha necessidade dela ter chegado lá no fundo, mas ela precisou descer lá embaixo para mudar suas atitudes, para mudar sua alimentação, para mudar sua forma de pensar. Pensar, não, eu tenho uma família, eu tenho pessoas que precisam de mim. Nós precisamos mudar com um objetivo. Então, e é necessário que isso ocorra. A palavra fala, o nosso entendimento tem que ser renovado, transformado todos os dias. Por quê? Nós vamos recebendo informações, palavras, e aqui quando a palavra, né, aqui onde eu li, aqui onde eu pesquisei, significação de mudar de ideia ou pensamento, ou seja, deixar de seguir ou acreditar em determinada coisa, ou seja, quantas pessoas, de repente até eu e você, crescemos ouvindo palavras depreciativas que geraram crenças limitantes na nossa vida. E isso tudo só vai cessar quando eu mudar a minha mente, eu tiver a mente de Cristo. Porque se eu cresci, se você foi uma pessoa que cresceu ouvindo que você não ia ser nada, que você não ia ser ninguém, que você ia ser igual fulano, igual ciclano e assim por diante, não, isso não é para você. Faculdade é para rico, isso, aquilo. Você cresceu ouvindo essas coisas. Palavras que depreciaram a tua vida, dizendo que você não ia vencer, que você não ia ser nada, que você não ia ser ninguém. Palavras depreciativas que geraram uma crença. Você creu porque você ouviu. A palavra diz o quê? A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, se você cresceu ouvindo isso, você acreditou que isso era verdade. Só que isso é uma mentira do inferno. Porque a palavra diz o quê? Em todas as coisas eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então mude o teu pensamento, olhe para o diabo e diga: Satanás, isso é uma mentira tua. Eu cresci ouvindo as tuas mentiras, mas hoje os meus ouvidos não vão ouvir mais isso. Os meus ouvidos estão ouvindo o que diz a palavra. O que Deus fala a meu respeito, que eu sou mais que vencedor. Que Jesus me deu vida e vida em abundância. Que eu sou curado, que eu sou liberto, que eu sou abençoado. É isso que você tem que declarar quando você muda o teu pensamento. Quando você deixa de crer nas mentiras de Satanás e começa a crer no que diz a palavra. É uma mudança de pensamento. É uma mudança, né, onde ali o processo de arrependimento, de conversão do indivíduo para determinada doutrina, ou seja, não é determinada doutrina da palavra. É isso que estava ali no dicionário que eu pesquisei. A doutrina da palavra, a sã doutrina. E a gente tem que ouvir a palavra é necessário. Nos alimentar dela, para que Deus vá trabalhando. Através da palavra nós somos libertos, a nossa alma é curada. É curada da crença limitante. É curada daquilo que te paralisava, daquilo que você ouviu desde a sua infância. Então comece a crer nas promessas de Deus, no que diz a palavra do Senhor. Porque Paulo disse em Romanos, 12:2,
A nossa mente tem que ser transformada. Eu não posso me deixar moldar pelo mundo. Eu preciso me moldar a minha mente, as minhas atitudes de acordo com a palavra, para que eu viva a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu preciso mudar a minha mente. Eu preciso ter a mente de Cristo. Eu preciso declarar que eu sou mais que vencedor. Por mais que as coisas aos teus olhos naturais digam ao contrário, mas você tem que ficar no que diz a palavra. Porque a nossa mente, ela é bombardeada todos os dias. Sempre o diabo vai tentar lançar uma coisinha para gerar o quê? Uma ofensa, uma mágoa. O diabo vai fazer você olhar, né? Como eu já citei aqui várias vezes esse exemplo. Você passou por alguém, a pessoa nem não te viu realmente. Porque às vezes, gente, na maioria das vezes as pessoas saem de casa com a cabeça cheia. Eu tenho que ir no mercado, eu tenho que pagar tal conta, eu tenho que fazer isso, eu preciso ir no banco, eu preciso ir aqui, eu tenho isso. Ela sai processando todo o trajeto, o que eu tenho que fazer. O meu esposo, ele tem o hábito de anotar. Quando nós vamos sair de casa, ele faz um roteirinho. Nós vamos aqui, ali, ali, ali. Eu não faço isso. Mas eu saio pensando. Eu tenho que ir no super, eu preciso fazer isso, eu tenho que ir no correio, eu tenho que ir aqui. Eu vou pensando. E às vezes eu me esqueço de alguma coisa. Por quê? Porque eu não anotei. Porque às vezes é tanta coisa e a gente sai pensando, né? De repente tu saiu com aquilo tão fixo, você não viu a outra pessoa passando lá do outro lado. Por isso que ela não te cumprimentou. Mas você viu ela. Ela me viu. Aí, né, o que o diabo vai tentar fazer com isso? Nossa, a irmã me viu lá, a Eliane me viu, nem me cumprimentou. Ele vai tentar gerar o quê? Uma ofensa, mágoa. Quantas pessoas, às vezes, saem das igrejas porque... aquele diácono, aquele obreiro, mal me cumprimentou. Olha lá, ó. O diabo trabalha, gente, até dentro da igreja, para impedir que você não vá mais lá. O Satanás, ele usa pessoas para tentar te desviar do propósito, para te tirar da igreja. Ele não quer que você siga no processo da mudança. Ele não quer que você viva a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ele quer que você fique no plano dele, que ele veio fazer o quê? Matar, roubar e destruir. Matar os teus sonhos. É isso que ele faz. Rouba a tua alegria e ele destrói. Ele destrói vidas. Ele destrói famílias. Ele consegue tirar vidas quando ele começa a lançar na mente pensamentos suicidas, pensamentos de morte, pensamentos destrutivos, pensamentos de negação, de as pessoas se acharem autossuficientes. Ele tenta destruir, ele tenta tirar o teu bom ânimo, a tua autoestima. Satanás, ele tenta te fazer pensar que você não é merecedor de uma bênção, que você não é merecedor de ter um carro melhor, de ter uma casa melhor, de ter um emprego melhor. Satanás tenta fazer com que as pessoas fiquem no conformismo. E nós precisamos sair da zona de conforto, porque Deus, ele tem o melhor para nós aqui. A palavra disse: se quiserdes e me ouvirdes, comereis e bebereis o melhor desta terra. Se eu quiser, se você quiser. Aí você vai comer e você vai beber. Aí sim. Se. É a única língua que eu vejo que Deus diz: se você quiser. Porque não existe se Deus quiser, Ele vai fazer. Ele quer fazer. Ele quer mudar, Ele quer transformar, Ele quer abençoar, Ele quer operar o milagre. Então não existe se é dúvida. Aqui Deus faz uma pergunta: se você quiser. Aí você vai comer, é uma escolha.
Se você quiser me ouvir, me obedecer, escutar minha palavra, você vai comer o melhor desta terra. Foi o que Jesus falou aqui, em outras palavras. Se eu quiser ser uma árvore frutífera, eu tenho que me permitir ser podada, ser trabalhada. O Pai corrige os que Ele ama. Deus dá um puxãozinho de orelha, dá uma varadinha na palavra de vez em quando, porque é necessário. Porque às vezes, sabe por que a luta vem? Quando a pessoa começa a se achar autossuficiente, que ela já sabe tudo, que ela está tão espiritualizada, nossa! Aí ela começa a achar que ela não precisa mais de Deus. Ela já não ora mais tanto, ela já não busca mais tanto. Ela às vezes já começa, eu não vou na igreja, e assim ela começa. E é assim que o diabo consegue, né? É assim que o diabo consegue tirar a pessoa da presença de Deus. Aí Deus faz com que uma luta venha, uma aflição, algo aconteça, para que a gente dobre o nosso joelho, para que a gente se lembre que Ele é Deus, que Ele é o Pai, que Ele cuida, que Ele é soberano, que nós não fazemos nada sem Ele. Eu gosto muito daquela palavra que João Batista disse: é necessário que eu diminua e que Ele cresça. Eu não posso me achar autossuficiente, que eu não dependo do Senhor, porque tem gente que o diabo diz: eu não dependo de ninguém. Não, se é para mim pedir uma coisa emprestada, mas nem falar. Orgulho. E Deus resiste aos soberbos. E a soberba, ela precede a queda, a ruína. Quantas pessoas estão arruinadas espiritualmente, longe de Deus espiritualmente, porque não largam o orgulho, não abandonam a soberba, não descem do salto, falta humildade. Jesus falou lá nas bem-aventuranças sobre os humildes de coração, esses verão a Deus. Os mansos. Jesus fala ali. É só você ler todo o Sermão do Monte ali. Leia, que você vai ver o que Jesus fala, o que Jesus ensina ali. O Sermão da Montanha, ele é o manual do cristão. Se você lê aquilo que está escrito ali, eu já fiz esse estudo aqui o ano passado, você praticar, você vai ser muito bem sucedido. Ali Jesus fala do sal e da luz, nós devemos ser. Ele fala sobre o prudente e o insensato, esta palavra aqui. Jesus vai dando a instrução. Os mansos, os humildes, chorar com os que choram, para que eles sejam consolados e nós também. Ou seja, quando a dor do outro não te causa mais nada, isso é alarmante. Quantas vezes a gente liga a TV e a gente vê tanta coisa. Tem horas que eu choro. Eu encho os olhos de lágrima conforme o que eu escuto. O que eu vejo, eu digo: Jesus, misericórdia. Quanta coisa acontecendo no mundo. Quanta gente sofrendo. Por quê? Porque muitas vezes a escolha daquela pessoa é a porta larga. Ela não quer se desprender das suas bagagens, ela não quer abandonar essas coisas, ela não quer passar por esse processo, por essa metanoia, de mudar com um propósito, de ter a salvação. Isso nós só conseguimos através de Jesus, através do sacrifício dele, reconhecendo que ele é o Filho de Deus, que ele morreu naquela cruz no meu lugar e no seu. Fazendo dele Senhor e Salvador das nossas vidas, não tem outro caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quantas pessoas não querem esse caminho, ou um dia já trilharam esse caminho e saíram. Paulo disse: corris bem, o que te impediu de correr? Porque você saiu do caminho. Então volte a correr a carreira que te foi proposta. Combater o bom combate, percorrer a carreira e guardar a fé, gente.
E isso é até a vinda de Jesus. Nós vamos ter lutas, batalhas, combater o bom combate. Guerreiros, nós somos soldados em Cristo e vamos guerrear o tempo todo. A nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é espiritual. A nossa luta é contra hostes, principados da maldade em lugares celestiais, contra os príncipes deste século. Nós lutamos todos os dias. E o maior privilégio da nossa vida é Jesus ter nos encontrado, que a palavra diz que Ele nos amou primeiro, nos resgatou, nos tirou lá das trevas aonde a gente estava e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Você quer algo melhor do que isso? Olha para trás e lembra só de onde Jesus te tirou, como você estava quando Ele te encontrou. A maior recompensa, todos os dias, a gente poder dizer gratidão, Senhor, pelo teu amor tão grande, porque o Senhor mandou o teu filho morrer naquela cruz no meu lugar, me deu a oportunidade de ser salvo, de um dia estar contigo aí na glória. Mas até esse dia chegar, nós vamos lutar, nós vamos guerrear. Davi disse: eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. É Ele que guerreia as nossas guerras. Nós vamos ter aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus disse. Então, não adianta a gente se desesperar, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, porque o diabo vai tentar colocar preocupação, ansiedade, para te desviar. Satanás vai tentar minar a tua mente o tempo todo, para te tirar do foco, do propósito, da presença. Então que você reflita nessa palavra, que você viva essa mudança com um propósito. Eu preciso mudar por causa disso. Eu preciso emagrecer, eu preciso mudar meus hábitos alimentares, eu preciso fazer exercício físico, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Tudo nós temos um propósito, um porquê. Eu preciso mudar. Quantas pessoas nós precisamos entender que nós precisamos mudar? Às vezes nós queremos que o outro mude, mas quem tem que mudar primeiro é a gente. Nós precisamos mudar as nossas atitudes, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de pensar, de nos portarmos. Às vezes a gente se ofende com algo, mas de repente eu já ofendi antes, eu ofendi também, eu falei coisas que eu não devia. Alguma palavra que alguém não gostou. Então por que eu tenho que me sentir ofendido? Eu não vou perdoar. Se Jesus me perdoou, se Jesus me amou e Ele me ama, por isso eu preciso ter a mente de Cristo, pensar como Jesus, amar como Jesus, olhar para aquela pessoa que te persegue como uma alma. Por isso que Jesus disse: orai pelos que te perseguem. Ama essa pessoa. Jesus amou todos aqueles que perseguiram Ele, que abandonaram, que traíram. Jesus amou e Ele ama. Então faça o mesmo. Libere perdão. Se desprenda disso. Perdoar com mudança. Não é perdoar por perdoar. A mudança, o perdão, vai te libertar e vai libertar aquela pessoa que você está presa. É libertador para você e para aquela pessoa. Que você reflita nesta palavra, que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Eu quero orar por você, Pai. Em nome de Jesus, eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam abençoadas, edificadas, que tenham as suas vidas edificadas sobre a rocha, que a palavra caia em solo profundo e germine, que elas vivam a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, que elas se moldem de acordo com a tua palavra e não se moldem com a doutrina do mundo, Senhor. Porque nós estamos no mundo, mas não pertencemos a Ele, Pai. Que o Senhor nos dê a força, a sabedoria, Senhor, para vivermos cada dia a tua vontade, a tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. Que essas pessoas aprendam a mudar com um propósito, com um objetivo. E que o Senhor possa operar um milagre na vida de cada pessoa, Pai.
que está ouvindo esta palavra, aquela pessoa que necessita, Pai, de um milagre, de uma cura, de libertação, de uma transformação, Pai, eu sei que o Senhor está operando em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente.